O cristão, o crente, ele passa pela moenda, ele passa pela imprensa, aleluia, mas não pode parar, não podemos parar. Quero deixar a palavra para a nossa meditação, o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 22, versículo 39, 40 e 41, que diz assim, 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus estava aqui no Monte das Oliveiras, conhecido como Monte da Prensa, né? Onde Jesus estava passando por um momento, se fosse no dia de hoje, pastor Otávio, né? Muitos diziam que Jesus estava com depressão. Porque aqui, obreira Valdeirena, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava em tristeza profunda, tristeza de morte. E ele chama os seus discípulos para orar com ele pelo menos uma hora. Vem velar comigo, ora comigo pelo menos uma hora. E os discípulos não conseguiram, Jesus foi lá, os discípulos estavam com os olhos carregados, com os olhos pesados, dormindo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E saindo ele, verso 39, saindo ele costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Então Jesus estava aqui passando pela prensa, né? A azeitona para você tirar o óleo dela, o azeite dela, ela tem que passar por uma prensa, passar pela moenda, passa uma vez, passa duas, até virar aquele bagaço. Pastor José, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ali passando por aquele momento dificílimos, ali com os seus discípulos, porque estava chegando a hora deles se entregar à morte. A Bíblia diz que ele estava passando por uma tristeza profunda. E aqui eu entendo, missionária Nalva, que não é fácil a gente se vir a Deus, a gente se posicionar diante do Senhor. Não pensa que vai ser mar de rosa, não, irmãos. Evangelho não é mar de rosa, evangelho não é só vitória, como dizem aí. O evangelho é choro, evangelho às vezes, o negócio está estreito, você está até triste por dentro, mas você tem que transparecer, você não pode esmurecer, não, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Se o próprio Jesus, irmãos, aleluia, que era Deus, que é santo, ele passou por esse momento, quanto mais eu e você, cheio de pecado, de falhas, comedor de arroz com feijão. Nós vamos passar pela prensa, nós vamos passar com Jesus, porque a nossa vitória não é aqui nessa terra, a nossa vitória é lá no céu. Aí quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, aí pronto, aí acabou o problema. Já não tem depressão, não tem diabetes, não tem tuberculose, câncer maligno, não tem nada. Aleluia, só vai ser vitória. Mas pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou com uma doença, aleluia, que para a medicina não tem cura, não tem problema. Aleluia, o que é que Deus quer salvar é a minha e a tua alma. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. O corpo vai voltar para a terra, mas a nossa alma ela vai para o céu, aleluia. E a qualquer momento
momento Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Lá não vai ter depressão, lá não vai ter câncer, tuberculose, diabetes, a doença que foi incurável, problema, opressão, nós não vamos ter lá em cima no céu. O segredo é perseverar, se possível for de joelho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Olha aqui o verso 41, já vou entregar o microfone. Aleluia, Deus. O verso 41 diz assim, ó: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. É Jesus que fez isso aqui. Aleluia. Um tiro de pedra que quer dizer 20 a 30 metros, equivalente 20 a 30 metros. Então Jesus viu que aqueles discípulos, pastor Lucilene, não conseguiam orar com ele, que ele estava dormindo com sono pesado, com sono da violência. Jesus afasta deles 20 ou 30 metros e vai orar de quê? De joelho. Glória. Aleluia. Sabe por causa de quê? Aleluia, que Jesus deixou registrado para mim, para você. E Jesus era santo, ele é santo, senhora Valderina, aleluia. Ele curvou-se de joelho, e eu e você? E eu e você quer ter a vitória rápida? Aleluia, se prostra diante do Todo-Poderoso, é de joelho, irmãos. Porque a oração de joelho é a oração mais específica. Quem lembra aqui de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 42, Elias estava de joelho, a Bíblia diz que ele metia, pastor Otávio, o joelho no meio das pernas, estava com o joelho no meio das pernas, orando. Ele fala para o seu moço: olha lá na banda do Oriente, vê se você vê alguma coisa. Aí o menino foi olhar, olhou um sol quente lá no Oriente, e não viu nada. O menino volta: olha, Senhor, eu não vi nada não, profeta. Ó, pastor Elias, eu não vi nada não. Ele volta lá de novo 7 vezes, rapaz. Aí o menino, o rapaz, voltou, um sol quente, ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão do homem, um negocinho desse tamanho, uma nuvenzinha assim. Aí ele voltou: só, pastor Elias, eu vi uma nuvem, é pequenininha, tamanho da mão de um homem. Jesus disse: ó, fala para Acabe, para ele subir no carro e meter o pé, porque vai vir chuva aí, e vai armar um temporal terrível. Olha só como que a oração, a Bíblia diz que Elias estava de joelho. A oração de joelho, Deus revela, Deus mostra, Deus transforma, Deus age. Aleluia, mas tem que prostrar de joelho. Se o próprio Jesus caiu de joelho, quanto mais eu e você. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Prostra de joelho. Aleluia, se a vitória ainda não chegou, se a cura ainda não chegou, prostra de joelho. Se não chegar, continua adorando, porque a nossa vitória não é aqui nessa terra, a nossa vitória é lá no céu. Enquanto Jesus vem arrebatar a sua igreja, que está muito próximo de Jesus vir e levar a sua igreja. Toma posse dessa palavra. É de joelho, aleluia, que nós vamos conseguir a nossa vitória.